O sistema conseguiu 2 trabalhadores pelo preço de um. Então, antigamente, a renda do homem dava para ele bancar a casa e a esposa ficar em casa. Hoje, muitas vezes, no cenário atual, os dois precisam sair. Então, como é que eu consigo fazer o homeschooling se os dois estão trabalhando e não tem com quem deixar a criança? Então, esse problema que o Gato fala são dois, né? Tá. É o feminismo e a inflação. Beleza. Então, o feminismo passou a ideia de desmerecer o trabalho da dona de casa, como se fosse uma coisa maravilhosa sair e virar uma escrava corporativa. Tá. E a inflação fez com que isso se tornasse um imperativo econômico porque o salário perdeu o poder de compra. Sim. Né? Aí a culpa é dos bancos centrais. Então eu concordo que tudo perdeu, o dinheiro perdeu o poder de compra, eu concordo que as coisas são caras, mas justamente o homeschooling ele tem um potencial enorme de ser extremamente barato. Basta você ter uma conexão de internet que você tem acesso ao melhor da educação do mundo inteiro. Você não precisa ir para uma escola. Não, mas o que eu me refiro é, se o pai e a mãe precisam sair de casa para trabalhar, quem vai ficar com a criança? Aí tem esse ponto importantíssimo, né? O principal do homeschooling, a principal coisa que ele ensina é a autodisciplina. Tá. Uma criança na escola, ela fica o tempo inteiro sendo tutorada. Faz prova com o professor vigiando. Agora, existe uma cultura de autodisciplina que é possível ensinar. Por exemplo, no ITA, eles têm lá um código de honra militar, onde o estudante pode levar a prova para o alojamento e não tem ninguém vigiando. E eles honram lá o contrato acadêmico deles. Por quê? Porque tem toda aquela ideia de honra militar do aluno do ITA, etc. Agora, essa mesma ideia de honestidade intelectual pode ser incutida numa criança. E ninguém melhor para fazer isso do que a família. A família ensinar o que é ter o nome da família, a honra ali, a educação que vem de casa, que nenhuma escola substitui, é uma coisa que a escola mata. E que vai renascer nas famílias fazendo homeschooling. E aí entra também, mais do que isso, a disciplina de buscar a curiosidade, de buscar a verdade. Outra, os pais têm que ter mais filhos. O pessoal fala, o pobre não pode sair tendo filho. Ao contrário. Se ele não tem capital físico, ele tem que ter capital humano. O pobre tem que ter mais filho. Aí o irmão mais velho ajuda a educar o irmão mais novo. Você cria um senso de responsabilidade. Famílias estendidas funcionavam assim. A previdência social antes era nas famílias estendidas. A mãe tinha que capinar na roça, lá não sei o que, a avó cuidava. Eu sei que hoje é difícil falar isso, porque as famílias, infelizmente, estão com uma taxa de fertilidade menor, mas justamente o homeschooling vai ser um ponto de inflexão para restaurar o que era antes. Eu conheço crianças educadas em casa e elas são as mais disciplinadas que eu conheço. São crianças que não tiveram a sua sede de saber assassinada pelo currículo padronizado da escola. A criança de uma escola comum fala, que puta saco, vou ter que estudar. A do homeschooling fala, oba, o que eu vou aprender hoje? E você acha que isso é por conta da personalização do ensino? Porque na escola eu tenho que aprender tudo coisa chata que eu não vou usar para minha vida. No homeschooling eu consigo, querendo ou não, direcionar um pouco mais. Não, eu vou dar um exemplo meu mesmo. Uma matéria que eu odiava na escola era português. Tá. Porque tinha que ficar decorando a gramática, ninguém explicava o que aquilo significava, ninguém falava a origem da língua, ninguém falava qual é a importância do idioma para uma sociedade. Então era só uma decoreba chata pra caramba, as professorinhas de esquerda lá, e eu odiava aquela matéria. Depois que eu comecei a estudar filosofia, história, e eu vi a importância do idioma para a identidade cultural de um povo, para a soberania de um povo, aí eu comecei a ver a metafísica, a relação entre a gramática com a metafísica, a relação da gramática com a teologia, as 3 pessoas gramaticais ligadas às 3 pessoas da Trindade. Eu falei, pô, gramática é da hora. Aí eu comecei a estudar o Trivium e me apaixonei. E falei, por que a merda da escola não me explicou gramática direito?